Povo de Deus, Deus abençoe. Você acredita no mundo espiritual? A Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 9, versículo 14 em diante, a Bíblia vai falar de um jovem lunático, aonde o seu pai, há muito tempo, intercedeu por ele, buscou por ele, porque a Bíblia diz que ele espumava, rangia os dentes. A Bíblia diz que o seu pai roga aos discípulos para expulsar, tirar o seu filho desse sofrimento, dessa dor. E a Bíblia diz que eles eram presos em corrente, em cadeias, para tentar prender e amarrar esse mal. O mundo espiritual é muito real. O mundo espiritual é muito real. E as pessoas querem combater hoje o mundo espiritual. As pessoas querem combater hoje o mundo espiritual com corrente, com ferramentas da terra. Mas o mundo espiritual é combatido com as coisas do céu. O mundo espiritual hoje, para você vencer uma guerra espiritual, para você que está vivendo uma batalha, ou um filho seu está vivendo uma batalha, de pessoas está se manifestando com uma entidade, ou até mesmo comportamento de uma pessoa que range os dentes, uma pessoa que você diz assim, pastor, não é normal esse comportamento, dela virar os olhos, dela se manifestar com a entidade. Percebe que agora, esses dias que está acontecendo aí, o tal de BBB, Big Brother, alguma coisa assim, a Bíblia diz que a possessão que esse jovem lunático estava tendo, o pai não se contia, o pai estava numa campanha constante de buscar pelo filho, porque antes a Bíblia vai dizer que ele se lançava às vezes no fogo, às vezes ele se lançava na água para tentar destruir o jovem. O que o inimigo tem feito com o jovem esses dias? Pessoas que têm passado uma luta espiritual, pessoas que estão querendo cometer suicídio, pessoas que estão vivendo lutas aí que você diz assim, essas lutas não é normal, não é coisa de médico, não falando contra a medicina, contra os médicos, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Tem pessoas que passam por acompanhamento de médico, e isso é bom, mas tem coisa que é espiritual, meu irmão. Tem coisas que o adversário faz na vida de um homem, de uma mulher, que não entende. De homens querer cometer suicídio, de pessoas, crianças, adolescentes, cortando pulso, se cortando, fazendo marca. Eu conheço pessoas que toda vez que cai, que tropeça, que comete um erro, que é influenciado por uma carga espiritual, até mesmo por uma entidade, de pessoas que até mesmo volta ao vício, volta à bebida, até mesmo pessoas se cortarem e escrever o nome da entidade no seu corpo por causa de uma crise espiritual, de uma batalha espiritual. Alguém que está vivendo uma crise espiritual, choro, depressão, opressão, pessoas tentando suicídio, pessoas se cortando, pessoas querendo se jogar na frente de um carro, de um ônibus, até mesmo tentando se jogar de um prédio, até mesmo servo de Deus, pessoas que estão vivendo uma batalha espiritual muito grande na casa, no casamento. Se você não buscar um recurso do céu, pastor, o que é um recurso do céu? O que é um recurso do céu? Lembra de Jesus em Mateus 4? A Bíblia diz, irmão, que na mesma hora que ele começou os 40 dias e 40 noites, o diabo se apresenta a ele quando ele teve fome. As tuas necessidades, o diabo se apresenta nas tuas necessidades e nas minhas necessidades. Pessoas que estão vivendo agora dentro dela uma batalha espiritual, começa a fazer um propósito com Deus do céu. Começa a se apresentar a Deus em orar, em ler a Bíblia, em jejuar. Começa a buscar por esse homem, por essa mulher, por essas pessoas que você diz à noite, pastor, ele não consegue dormir porque é uma batalha muito grande no sono dessa pessoa. O diabo visita ela na madrugada e tem hora para o diabo visitar, que tem pessoas que se sentem até tocadas pelo adversário, pelo inimigo. O inimigo tem a ousadia de ir lá no sono dela, na cama dela, tocar nela. Tem pessoas que vivem na vida dela um caos. Tem pessoas que estão vivendo na casa, na família, uma luta muito grande.
Então, uma batalha que esse pai está vivendo com esse filho, que esse filho tenta, ele range os dentes, ele vira os olhos. Aí você vê o caso do BBB, que aquele rapaz, ele recebe a entidade dentro do programa de televisão. Pastor, não estou entendendo o que isso quer dizer. Eu falo para você uma coisa: tudo que entra da minha casa, eu consagro a Deus. Tudo que entra dentro da minha casa, eu apresento ao meu Deus. É consagrado, tudo é consagrado, é apresentado a Deus. Eu falo para Deus: consagre e abençoa. Eu não sei o que você tem consumido. Eu não sei o que você tem consumido. Mas uma vez, eu vou contar uma experiência para você, de eu ter dentro da minha casa uma boneca, que essa boneca, você percebe, ela era tão carregada do adversário que você olhava para ela e à noite você via ela se mexer dentro da casa. Pastor? Tô falando. É uma boneca que se mexia dentro da casa. Do nada ela começava a falar. É uma boneca que falava. Mas sem ninguém tocar nela, sem nada, ela começava a falar. Ela começava a se mexer. Eu não sei se já aconteceu isso na sua casa. Experiência de o armário se abrir, de a geladeira se abrir. Tem pessoas que têm essa experiência de ver vulto em casa, de ver a entidade mesmo perturbar, bater, de algo espiritualmente acontecer dentro do ambiente da casa dela, que ela fala: pastor, isso não é normal. De um filho à noite acordar, falando, virando os olhos, se mexendo, falando, medo, grito, pânico. De pessoas ouvir voz de criança em casa, choro. De pessoas ver dentro da sua casa a própria entidade do inimigo agindo numa força das trevas maligna, que você fala assim: meu Deus do céu, o que é isso? Eu digo para você, você tem que buscar a Deus e não permitir e não consumir certo tipo de coisa, assim como esse programa que está tendo agora, que é consagrado ao inimigo, a Deus que não é. De a entidade ter a legalidade de manifestar dentro do programa de televisão e ele se tornar uma pessoa possessa. E por que você sabe que é possessa? Porque aconteceu com esse jovem lunático. Ele começa a ranger os dentes, ele começa a virar os olhos, ele começa a fazer uns barulhos estranhos. Você percebe que não é normal. Isso acontece na sua casa, isso acontece com seu marido quando bebe, quando usa droga, que ele vira a casa, ele quer quebrar a casa. Isso é uma possessão maligna. De pessoas, de 2 ou 3 pessoas não conseguir conter ele, segurar ele. Então tem pessoas que eu vou orar agora, que estão vivendo uma possessão maligna, que você tem que buscar a Deus no jejum, na oração, na intercessão, e parar de consumir certas coisas que traz para dentro da sua casa. O que você está consumindo é o que você está se alimentando. Você está se alimentando de entidade, de coisas consagradas ao inimigo, ao adversário. Então para de consumir certas coisas dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu lar, na casa, na sua cama, na cama dos seus filhos. Então para de consumir certas coisas, porque o Deus do céu, ele vai te abençoar. E o mundo espiritual, ele existe. E Deus está combatendo todas as forças das trevas contra a tua vida. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero orar e pedir ao Senhor que combate toda a seta do inimigo, meu Pai. Todo levante, toda perseguição, meu Deus, todas as forças das trevas, meu Deus, contra a vida desse homem e dessa mulher. Essa pessoa tem vivido uma luta sobre a vida espiritual, sobre a vida sentimental. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está movendo o céu em favor da vida, em favor da casa, em favor da família, em favor dos familiares. Nós declaramos, nós profetizamos a bênção, profetizamos a vitória, profetizamos o milagre, declaramos que o nome do Senhor será glorificado, que o nome do Senhor será exaltado. E eu creio que Deus está te abençoando e está te dando vitória em nome de Jesus. Receba a bênção, receba a vitória, ouça com atenção essa mensagem e busca a Deus, clama a Deus, que Deus vai te dar a resposta. Deus abençoe.